Fala pessoal, beleza? Todo mundo vivo? Hoje vamos falar sobre morte. Morte e luto direcionado para a infância. Então, para quem for do interesse aí, tá entendendo melhor o que é o luto dentro da psicanálise, já vai acessando o canal aí, pode clicar com o botão direito no meu nome, embaixo do vídeo ou no ícone, e abrir uma nova página ao canal e procurar lá na área de psicanálise luto. Seria interessante talvez até estar assistindo esse vídeo sobre o luto dentro da psicanálise antes desse daqui, para estar entendendo melhor o que é o luto dentro da psicanálise. Mas enfim, este vídeo vai falar sim sobre o luto e a morte. O luto não necessariamente está ligado com a morte, ele está ligado com uma perda. Para quem quiser entender isso melhor, assiste o do luto. Mas aqui nós vamos estar falando diretamente relacionando o luto com a morte, sim, e estar direcionando essa temática para a infância. Então a gente vai tentar entender aí como é e como se passa o luto para uma criança e qual a importância dela vivenciar esse luto. Então a gente tem uma situação aí que a maioria dos cuidadores a princípio tenta proteger a criança da questão do luto e da morte. Totalmente compreensível, realmente a gente sabe que até para nós adultos trabalhar com a questão da morte é uma coisa bem complicada, é uma coisa bastante pesada, dói, gera vários problemas, gera vários incômodos e várias questões aí que tem que ser trabalhadas. Então para a criança inevitavelmente vai ser muito semelhante ou pior até para estar trabalhando com essa questão. Porém, é de suma importância que ela tenha acesso a esse luto. Então, muitos pais o que fazem, principalmente cuidadores, aí, quando se trata da criança, por exemplo, em relação a animais de estimação. Morre o bichinho quando a criança é bem novinha ainda, que não tem muita noção, ou o animal é um animal que é mais fácil de ser substituído, como um coelho, algo que não chama tanta atenção quanto um cão, não é tão evidente a diferença entre um indivíduo e outro. Muitos cuidadores, quando esse animal de estimação da criança morre, eles providenciam outro animal igual, substituem como se nada tivesse acontecido. Isso inicialmente. Posteriormente, quando a criança já é de certa idade, não tem mais condição de estar fazendo essa substituição de maneira tão tranquila assim que a criança não vai perceber, muitos deles dizem que o animal foi embora, que o animal casou com outro, digamos, a cachorrinha casou com um cachorro e vai morar. É uma situação complicada. Quando você fala que o animal foi embora, eu realmente não sei o que é pior para a criança. Se saber que o animal morreu, ou se achar que o animal se encheu de razão dela e abandonou ela. Então, se formos analisar por esse aspecto, a sensação de abandono é a mesma de se ele tivesse morrido. Então não faz tanta diferença assim. Mas enfim, como eu disse, é perfeitamente compreensível que esses cuidadores estejam tentando realmente proteger a criança desse luto, dessa questão. Compreensível, porém não benéfico. Por que não é benéfico? Porque geralmente a criança, em determinado momento, ela vai ser obrigada a se confrontar com essa situação. Então não é uma coisa que sempre vai estar dentro da mão dos cuidadores, estar protegendo ela. Pode ser, por exemplo, que um dos próprios cuidadores venha a falecer e essa criança, bom, em geral, o pai e a mãe, se um dos dois morrer, o outro vai dar um jeito de providenciar outro pai e outra mãe, não se preocupe não. Mas, evidentemente, a criança vai notar a diferença. Então é impossível você simplesmente ignorar a morte de um pai, de uma mãe, e fazer com que a criança não veja essa morte ou qualquer coisa do gênero. Não tem como. Ela vai ter que ter acesso a essa morte. Agora, se esses cuidadores privaram essa criança do luto, privaram ela de saber sobre a morte, de entender isso a partir dos bichinhos de estimação dela, a partir de parentes mais distantes, como tios, primos, imagina qual vai ser a sensação dessa criança que nunca teve contato com a morte, quando um dos cuidadores dela simplesmente morrer e abandonar ela. O tamanho do impacto que isso vai gerar nessa criança, motivado pelo fato de ela nunca ter tido contato com a morte, de ela nunca ter elaborado um luto. Então, os animais de estimação de uma criança,
eles exercem várias funções benéficas para o desenvolvimento infantil. Eles exercem funções, por exemplo, de responsabilidade, onde a criança ela precisa estar dando água, dando alimento para esse animal, precisa estar dando carinho, levando ele para passear. Todas essas funções de responsabilidade ajudam no desenvolvimento infantil. Ele exerce funções como, por exemplo, do apego e desapego. E aí entra a questão da elaboração do luto. Então, o animal ele não só exerce essa função de carinho, de proximidade, de amizade, de companheirismo e de responsabilidade, como também uma das importantes funções dele é justamente dar a noção para a criança de que a morte faz parte da vida. Então, por isso também a importância de uma criança ter um animal de estimação. Então, essa atitude de estar protegendo ela do luto, de ela entender que o animalzinho morreu, não vai voltar, essa atitude de proteger, por mais que seja compreensível o cuidador querer proteger a criança, é altamente danoso. Porque quando você protege em excesso uma pessoa, você tende a torná-la fraca e vulnerável. Então você está tornando essa criança fraca, uma criança despreparada, para a hora que ela tiver realmente um contato com a morte, ela não vai estar pronta. E isso vai fazer com que ela sofra um impacto muito para além do que deveria ser, vai fazer com que ela tenha um sofrimento que muitas vezes ela não vai dar conta de trabalhar e não vai entender como elaborar isso, porque ela não fez antes. E quando é muito impactante, como eu falei, justamente de um pai, de uma mãe, de um irmão ou de um cuidador, isso é ainda pior, porque é alguém muito próximo, alguém de quem ela era altamente dependente, em todos os sentidos, dependente financeiramente, dependente em questões realmente do dia a dia, dependente sentimentalmente. Então o impacto gerado é muito grande pela morte de uma pessoa com tanta proximidade. E quando essa criança nunca teve a oportunidade de elaborar um luto, de entender o que é isso, esse impacto se torna ainda maior e ainda mais danoso. Principalmente dentro da psicanálise, nós temos uma visão bem importante acerca do luto. E nós temos histórias e casos clínicos de pacientes que tiveram realmente danos aí por longos anos na vida e danos gravíssimos motivados pela falta de elaboração de um luto. Então, pacientes que não conseguiram realmente aceitar e entender que alguém querido morreu, e essa falta de aceitação fez com que eles tivessem diversos problemas futuros, diversas questões a serem trabalhadas e com dificuldade de serem resolvidas. Então, o que ocorre? Muitas vezes, essa falta de elaboração do luto, ela gera sintomas. Então essa criança, esse indivíduo que não conseguiu chorar a morte de alguém querido, que não conseguiu elaborar esse luto, trabalhar com essa carga de sentimentos, acaba desenvolvendo sintomas. E aí esses sintomas podem ser extremamente variados de acordo com a estrutura psíquica de cada um e de acordo com a formação sociohistórica também de cada um. Então podem se apresentar sintomas aí no corpo, a pessoa pode ter paralisias, pode ter fobias, medos inexplicáveis de coisas, pode desenvolver surtos, como for no caso de psicóticos principalmente, pode estar desenvolvendo outros problemas. Então é de suma importância que, por mais que seja difícil para a criança trabalhar com a morte, por mais que seja difícil para os cuidadores não proteger essa criança dessa morte, é de suma importância que essa criança não seja afastada da possibilidade de vivenciar um luto. Então é sim importante o adulto estar ao lado dela, fazer companhia, estar apoiando ela, isso sim, mas não evitar que ela vivencie esse luto. Igualmente também, obviamente, não é nem um pouco sensato, nem saudável, obrigar uma criança a vivenciar um luto. Então também o que acontece em contraposto a isso é que muitas vezes os adultos obrigam uma criança a ir em um velório, obrigam uma criança a fazer coisas que ela não quer. Então isso também é altamente danoso, não é o que se deve fazer em hipótese alguma. A criança não deve ser obrigada a vivenciar uma situação como essa. Deve sim ser explicado para ela, olha, tal pessoa morreu, ela não vai voltar,
A única possibilidade que você tem de ver ela pela última vez é no velório, depois disso você não vai mais ver. Também explicar aí de acordo com cada crença de cada um, com cada religião, explicar também que o que ela vai ver no velório não é mais a pessoa, mas sim o corpo. A pessoa já não está mais lá, aí fica de acordo com cada crença e com cada religião, a forma como vai explicar isso. Mas é de suma importância que a criança tenha essa noção. Se ela não quer vivenciar esse momento, é um direito dela. Então também ninguém vai obrigar ela a ir, isso também pode gerar danos, pode inclusive gerar fobias imediatas, não futuras, mas sim no mesmo momento a criança sai do velório e não consegue dormir já na primeira noite, tem vários problemas com sono, tem várias fobias, vários medos, vários danos causados por ter sido obrigada também a vivenciar uma coisa que ela não queria. Então isso também fica de acordo com cada criança, a criança sabe se ela está pronta ou não para vivenciar aquilo. Então a tua função como adulto é oferecer a ela a oportunidade. Então explicar a ela, olha, tal pessoa faleceu, ela não vai voltar, a gente vai velar o corpo dela, é a última possibilidade que você tem de estar tendo contato com o corpo dela, depois disso você nunca mais vai ver ela. Então você quer ir ou não, porque é uma opção dela, se ela vai querer vivenciar isso ou não. Mas é importante que ela tenha essa opção, principalmente quando se trata de parentes um pouco mais distantes, onde talvez não a afete de uma maneira tão impactante. Porque quando ela tiver realmente que se defrontar com a morte de alguém muito próximo dela, e inevitavelmente uma hora ela vai ter que se deparar com isso, quando ela tiver essa confronto inevitável, ela vai estar mais preparada. Não vai ser menos doloroso. Não adianta querer dizer que a criança ter contato é a mesma coisa que para nós adultos. Nós podemos vivenciar 20, 30 velórios diferentes de pessoas próximas que nunca vai ficar mais fácil. Nunca vai ser mais tranquilo você velar uma pessoa que você gosta. Então não adianta querer dizer, vai ser mais fácil, porque não vai. Mas ela vai estar mais preparada. Então a dor não é menor, mas a tolerância dela à dor sim, é maior. Então a dor pode não diminuir, mas ela aumenta a sua tolerância à dor. E isso faz com que ela esteja mais preparada, faz com que ela consiga trabalhar menor com esse bolo de sentimentos gerados pela perda de uma pessoa querida. Então isso é de suma importância para a criança estar vivenciando. Não é legal proteger ela disso. Por mais que pareça um pouco estranho, né, falar que não é legal proteger a criança, mas é realmente exatamente isso. Não é legal proteger a criança do luto, porque quando você protege ela do luto, você automaticamente está tirando dela a possibilidade de vivenciar esse luto. Bom, enfim, creio que seja isso para falar sobre o luto direcionado à infância. Não quero estender muito o vídeo também. Não tentem evitar que as suas crianças vivenciem o luto, porque ele faz parte do desenvolvimento. É de suma importância que a criança entenda que a morte faz parte da vida e que ela esteja preparada para quando isso ocorrer com alguém mais próximo dela. Afinal, subentende-se, como minha mãe sempre usa uma frase feita, que ela usa constantemente, que pais costumam fazer filhos para serem velados por eles e não para velar seus filhos. Então a maioria dos pais que tem apreço pelos seus filhos espera que eles vivam mais do que os próprios pais. Então inevitavelmente uma hora o teu filho vai ter que te velar e vai ter que dar conta desses sentimentos, se pensarmos por esse aspecto, e é importante que ele esteja preparado para isso. Então temos que entender que proteger em excesso gera fraqueza, gera despreparo. É necessário sim que a criança tenha contato com certas situações. É necessário também que ela tenha apoio e que ela tenha uma pessoa ao lado dela para ajudá-la a dar conta disso e entender o que ela está passando. Mas não evitar, simplesmente eliminar a possibilidade de que ela passe por isso. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Acessem o canal, aí muito importante, se inscrevam para receber as novidades, cliquem em gostei no vídeo e acessem e vejam os outros vídeos do canal, que tem vários vídeos na área de psicanálise, existencialismo e na área do desenvolvimento infantil. Tem outros vídeos também direcionados para a área de filosofia, ali é só dar uma procurada e assistir. Vejam também o vídeo sobre o luto dentro da psicanálise, que também é bem interessante para quem assistiu esse. Se ainda não assistiu, assiste lá. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.